Depois dos 60 anos, o corpo começa a dar sinais de desgaste que muitos ignoram, mas que tem uma causa silenciosa e comum: a perda de colágeno. O formigamento nas mãos, a dor nos joelhos ao se ajoelhar, aquela fraqueza nas pernas que chega de repente. Tudo isso, na maioria das vezes, não é apenas envelhecimento, mas um aviso de que o colágeno está indo embora. Aos 65, mais de 30% já se foi, e sem ele, as articulações perdem sua flexibilidade, os músculos encolhem e a dor se instala como se fosse parte da rotina. Mas não precisa ser assim. Existe um caminho natural e acessível para recuperar parte dessa força. Os vegetais certos, consumidos da forma correta. Começando por um dos mais comuns, muitas vezes subestimado: o pimentão vermelho. Ele não apenas dá cor aos pratos, mas esconde um dos maiores segredos da regeneração natural do colágeno. Rico em vitamina C. Mais de 150% da recomendação diária em apenas meia xícara, esse alimento ativa enzimas que transformam aminoácidos em fibras fortes e elásticas, fundamentais para proteger articulações, vasos sanguíneos e nervos. Estudos mostram que pessoas mais velhas com maior ingestão de vitamina C têm mãos mais firmes, caminham com mais agilidade e sofrem menos com inflamações crônicas. O pimentão também carrega um antioxidante poderoso chamado capsaicina, que combate o estresse oxidativo que destrói as estruturas articulares e os nervos ao redor. O segredo está em consumi-lo cru, ou apenas levemente refogado. O calor excessivo destrói os nutrientes. Seja em saladas, com pastinhas ou como finalização de refogados, ele não só enriquece o sabor, como ajuda a preservar aquilo que o tempo tenta levar embora. Logo depois vem o espinafre, um vegetal aparentemente frágil, mas que esconde uma força extraordinária para quem busca mais mobilidade, menos dor e uma proteção real para os nervos. O espinafre combina nutrientes que não só mantêm o colágeno funcionando, como impedem sua destruição silenciosa. Rico em vitamina A na forma de beta-caroteno, ele regula os genes que controlam a produção de colágeno. Sem essa vitamina, as células que fabricam colágeno simplesmente diminuem sua atividade. Mas o maior trunfo do espinafre está em sua alta concentração de luteína e clorofila, que limpam os tecidos e combatem a inflamação. Dois dos maiores vilões da perda de elasticidade e das dores nas articulações. À medida que a idade avança, a inflamação se instala e começa a corroer as camadas que envolvem juntas e nervos, gerando rigidez, queimação e aquela sensação de que as pernas e os dedos estão perdendo a leveza. E como se não bastasse, o espinafre ainda oferece magnésio, um mineral que mais da metade dos idosos tem em baixa quantidade. Sem magnésio suficiente, os músculos travam, as mãos formigam e o sangue não circula como deveria nas articulações. É por isso que a natureza, muitas vezes, já oferece tudo o que o corpo precisa para se fortalecer. Basta saber onde procurar e, principalmente, como usar. Esses alimentos não são apenas ingredientes, são aliados silenciosos na missão de viver com mais leveza, menos dor e mais vitalidade, mesmo com o passar dos anos. Para quem sente os joelhos doerem ao levantar, os dedos formigarem com frequência ou aquele incômodo matinal nas articulações que parece não passar, o quiabo pode ser mais do que um simples acompanhamento no prato. Ele age como um sistema natural de reparo, à base de plantas, que atua diretamente no colágeno, nas articulações e nos nervos. Já o brócolis, por outro lado, vai além de sua fama de vegetal saudável. Ele é, na verdade, uma das armas mais potentes que a natureza oferece para reconstruir tendões, ligamentos e tecidos ricos em colágeno, principalmente em corpos que já atravessaram a marca dos 60 anos. Quando o colágeno começa a se deteriorar, a estrutura que dá sustentação aos músculos e articulações perde firmeza, e surgem estalos nos joelhos, rigidez nos tornozelos e até dormência nas extremidades. Não é apenas o tempo passando, é o tecido se desfazendo por dentro. E é aí que entra o poder do brócolis. O segredo está em uma substância chamada sulforafano, presente nesse grupo de vegetais crucíferos. Esse composto ativa os genes responsáveis pela desintoxicação e pelos mecanismos naturais de reparo do corpo.
Um estudo publicado em 2020 mostrou que o sulforafano protege as células que produzem colágeno, reduz a inflamação nos tecidos conectivos e acelera a recuperação de cartilagens danificadas. Isso se traduz na prática em joelhos mais fortes, mais firmeza nas mãos e tendões mais resistentes. Justamente o que começa a falhar com o passar dos anos. Mas o brócolis não age sozinho. Ele também fornece vitamina C, vitamina K, cálcio e outros nutrientes que ajudam tanto na construção de novas fibras de colágeno quanto na preservação das que ainda restam. Essas substâncias blindam o corpo contra o desgaste provocado por inflamações, má circulação e até doenças articulares. Outro ponto importante é que o brócolis também beneficia os nervos, algo essencial para quem sente queimação, dormência ou fraqueza nas pernas e mãos. Seus antioxidantes combatem os danos ao redor dos nervos, principalmente nas extremidades, ajudando a restaurar a comunicação nervosa e evitando crises provocadas pelo colágeno deteriorado. Além disso, por ser rico em fibras, o brócolis auxilia no controle do açúcar no sangue, o que é fundamental, já que níveis elevados de glicose endurecem os tecidos e aceleram o envelhecimento das estruturas internas. Se os seus joelhos rangem, suas mãos perderam força ou suas pernas já não acompanham mais o ritmo da mente, talvez seja a hora de colocar esse vegetal no seu prato todos os dias. Ele não é apenas um alimento, é um aliado poderoso para proteger os nervos, restaurar articulações e recuperar o colágeno que garante mobilidade, autonomia e qualidade de vida. E quando as pernas começam a dar sinais de peso, frio ou formigamento ao caminhar, nem sempre o problema está nos músculos. Em muitos casos, a origem está na circulação e na saúde do colágeno. É aqui que a beterraba entra em cena com força total. Poucos sabem, mas a má circulação compromete diretamente as células responsáveis por produzir colágeno. Sem oxigênio e nutrientes suficientes, a reparação dos tecidos desacelera e o corpo vai perdendo vitalidade dos joelhos às pontas dos dedos. A beterraba combate esse processo ao estimular a produção de óxido nítrico, uma substância que dilata os vasos sanguíneos, melhora a entrega de oxigênio e leva os nutrientes certos exatamente para onde o corpo mais precisa, nas articulações, nervos e tecidos musculares. Esse simples vegetal colorido pode ser uma resposta eficaz para quem deseja resgatar o movimento leve e a sensação de bem-estar nas pernas e mãos, de dentro para fora. A beterraba, com sua cor vibrante e sabor marcante, esconde um dos maiores segredos da natureza quando se trata de circulação e reconstrução do colágeno, especialmente para quem já passou dos 60. Rica em nitratos naturais, ela tem a capacidade de se transformar dentro do corpo em óxido nítrico, uma substância que dilata os vasos sanguíneos e melhora o fluxo de sangue para as pernas, mãos e outras áreas que sofrem com a má circulação típica da idade. Um estudo mostrou que o consumo diário de suco de beterraba foi capaz de aumentar em mais de 20% o fluxo sanguíneo nas pernas de pessoas mais velhas, melhorando a resistência para caminhar e ativando os músculos das coxas com mais eficiência. Mas o ponto-chave vai além. Quando o sangue flui bem, ele leva junto nutrientes essenciais como a vitamina C, os aminoácidos e minerais como cobre e zinco, todos indispensáveis para a regeneração do colágeno. Sem circulação adequada, não importa o quanto você coma bem, o colágeno simplesmente não se recompõe. O pigmento vermelho da beterraba, chamado beta-cianina, é um poderoso antioxidante que protege o colágeno contra o ataque dos radicais livres. Quando o estresse oxidativo se acumula, algo comum com o avanço da idade, tendões se desgastam, cartilagens se desfazem e nervos ficam expostos. É um processo lento, mas devastador, e tudo isso piora quando o colágeno está em baixa. A beterraba age justamente onde tudo começa a falhar, reduzindo esses danos e oferecendo uma defesa interna contra a degradação dos tecidos. E não para por aí. Ela ainda contém folato, uma vitamina do complexo B essencial para a renovação celular, saúde da pele e preservação das articulações. Quando o folato está em falta, aumenta a presença de uma substância inflamatória chamada homocisteína, que endurece os vasos e destrói o colágeno silenciosamente.
Por isso, se você sente os pés dormentes, os músculos da panturrilha fracos, ou percebe que a dor no joelho demora a passar, talvez o problema esteja mais na circulação do que na força muscular em si. Para aproveitar ao máximo os benefícios da beterraba, o ideal é consumi-la assada ou cozida no vapor, já que ferver faz com que muitos nutrientes se percam na água. O suco puro, sem adição de açúcar, também é uma ótima opção, assim como ralada crua em saladas. E um truque simples pode potencializar tudo isso. Combinar com frutas cítricas ajuda na absorção dos nitratos e acelera a produção de óxido nítrico. Se as suas pernas parecem ter envelhecido da noite para o dia, a beterraba pode ser o primeiro passo na recuperação. Ela não apenas melhora a circulação, mas reativa as rotas internas por onde o colágeno viaja, reconstruindo de dentro para fora o que o tempo tentou levar embora. Outro aliado surpreendente, quase sempre esquecido, é o que vem do mar: as algas. Apesar da aparência diferente e da textura escorregadia, elas estão entre os vegetais mais potentes quando o assunto é regeneração de colágeno. E o curioso é que quase ninguém as inclui na alimentação do dia a dia. Para quem sente rigidez nas articulações, tensão nos tendões ou formigamento constante nas extremidades, as algas podem ser justamente o elo perdido que estava faltando. A grande força delas está na combinação de minerais e compostos naturais que ativam a produção de colágeno no corpo, como o iodo, o alginato e a fucoidina. Esses elementos atuam diretamente na reconstrução da estrutura que mantém o corpo unido, reforçando aquilo que vai se desfazendo com o tempo. Ao contrário do que muitos pensam, o colágeno não depende só de proteína e vitamina C. Ele também precisa de minerais em doses pequenas, porém essenciais, como cobre, manganês e zinco, todos presentes nas algas em formas que o corpo absorve com facilidade. Esses minerais atuam como ativadores enzimáticos, ou seja, são eles que permitem que as fibras de colágeno sejam formadas corretamente. Sem essa ajuda, as articulações continuam endurecidas, os tendões perdem elasticidade e os nervos ficam expostos, irritados e desprotegidos. Incluir algas na alimentação pode parecer incomum no início, mas os efeitos sobre a saúde dos tecidos são profundos. Elas oferecem exatamente o que o corpo precisa, quando já não consegue mais produzir sozinho, ajudando a recuperar a estrutura que sustenta cada movimento, cada toque e cada passo. Muitos torcem o nariz para as algas por parecerem estranhas ou terem uma textura diferente, mas o que pouca gente sabe é que esses vegetais marinhos carregam uma força impressionante quando o assunto é regenerar tecidos e proteger articulações. Compostos naturais presentes nas algas, como certos polissacarídeos, são capazes de ativar células responsáveis pela produção de colágeno e, ao mesmo tempo, reduzir a inflamação em regiões sensíveis, como articulações e caminhos nervosos. É como se as algas fossem um reparador silencioso agindo onde o desgaste já se instalou. Mas elas vão ainda além. Dentro delas, também existem ácidos graxos anti-inflamatórios, esteróis vegetais únicos e o tão necessário iodo, um mineral essencial para o bom funcionamento da tireoide. E por que isso importa? Porque a tireoide regula o ritmo do metabolismo e a velocidade com que o corpo repara seus tecidos. Quando essa glândula está lenta, algo comum entre idosos com deficiência de iodo, surgem sintomas como mãos e pés gelados, câimbras musculares, formigamentos e cicatrização mais demorada. Tudo isso é reflexo da deterioração do colágeno e da lentidão na renovação celular. As algas também contribuem diretamente para a elasticidade da pele e a recuperação de pequenas lesões, sinais claros de como a rede de colágeno está funcionando internamente. Um estudo recente mostrou que, em apenas 4 semanas, pessoas mais velhas que consumiram extrato de alga tiveram menos dor nas articulações e melhoraram a recuperação de tendões danificados. Ou seja, não se trata apenas de um alimento benéfico para a digestão. É um verdadeiro rejuvenescedor dos tecidos conectivos. Mesmo que você não esteja acostumado com o sabor, hoje existem versões secas e com baixo teor de sódio que podem ser desintegradas em sopas, salpicadas sobre saladas ou misturadas em vitaminas, quase sem alterar o gosto.
Bastam algumas porções por semana para começar a frear o desgaste invisível, que afeta dedos, joelhos e pernas com o passar dos anos. Pode parecer algo distante da sua rotina, mas se suas mãos andam queimando à noite, seus joelhos estão travados ou as pernas perderam estabilidade, talvez essa planta do fundo do mar seja exatamente o que seu corpo precisa e ainda não recebeu. Outro vegetal que merece atenção especial é o aspargo. À primeira vista, parece apenas um acompanhamento refinado, mas ele é, na verdade, uma das opções mais diretas quando o assunto é restaurar colágeno. Especialmente se você sente que suas articulações estão frouxas, a pele perdeu firmeza ou os nervos das pernas e mãos começaram a queimar sem explicação. Depois dos 60, o corpo perde colágeno mais rápido do que consegue produzir. E se não há suporte celular adequado, os efeitos aparecem com força, joelhos fracos, dedos doloridos e uma sensação de que tudo está se desfazendo por dentro. O aspargo combate isso de forma poderosa. Ele é rico em glutationa, um antioxidante natural produzido pelo próprio corpo, mas que vai diminuindo com o tempo. Esse composto é essencial para proteger o colágeno e estimular sua regeneração. Quando a glutationa está em baixa, o estresse oxidativo se espalha, quebrando as fibras de colágeno nas articulações, na pele e ao redor dos nervos. Com isso, surgem dores persistentes, inflamações e até perda muscular acelerada. Um estudo apontou que pessoas mais velhas com níveis mais altos de glutationa preservavam melhor sua estrutura óssea, tinham menos indicadores de degeneração articular e uma arquitetura de colágeno mais íntegra. Além disso, o aspargo é uma excelente fonte de vitamina K, responsável por regular onde o cálcio se deposita no corpo. Isso é importante porque, sem esse controle, o cálcio pode acabar se acumulando nos lugares errados, como ao redor de nervos ou nos tecidos moles, prejudicando ainda mais o equilíbrio interno. Ao colocar o aspargo na rotina, você não está apenas se alimentando melhor, está ajudando seu corpo a manter a firmeza, a elasticidade e a força que o tempo insiste em levar embora. Depois dos 60, o corpo passa por transformações silenciosas que, muitas vezes, só percebemos quando os sinais começam a incomodar. A flexibilidade vai embora, os joelhos parecem mais frouxos, os braços formigam ao esticar e os ossos doem com mais frequência. Um dos culpados por trás disso é o cálcio fora do lugar. Ele deixa os ossos e começa a se acumular nas articulações e vasos sanguíneos, provocando rigidez e compressões nervosas. É aí que a vitamina K se torna fundamental. Ela age como um guia, conduzindo o cálcio de volta para onde ele pertence, nos ossos, e protegendo os tecidos que dependem do colágeno para se manterem íntegros. E o aspargo, além de fornecer essa vitamina, ainda entrega outro tesouro, o folato. Esse nutriente tem um papel vital na reparação do DNA e na renovação celular, etapas indispensáveis para a regeneração das fibras de colágeno que já estão danificadas. Sem folato suficiente, a pele afina, a cicatrização se arrasta e os músculos demoram mais para se recuperar. Como se não bastasse, o aspargo ainda alimenta as boas bactérias do intestino com suas fibras prebióticas, o que favorece a absorção dos nutrientes que ativam o colágeno, como a vitamina C, o zinco e o magnésio. Se você tem percebido dor no quadril, instabilidade nos joelhos ou dormência ao esticar os braços, talvez esteja faltando mais do que um suplemento. Talvez esteja faltando aspargo no seu prato. Ele não é só um vegetal sofisticado. É uma ferramenta poderosa para a reconstrução do colágeno que o seu corpo tanto precisa nessa fase da vida. E por mais simples que pareça, há outro vegetal que muita gente subestima: o cheiro verde que enfeita os pratos. A salsinha pode até parecer apenas um detalhe no canto do prato, mas na verdade, ela é uma fonte impressionante de recuperação e proteção do colágeno, especialmente para quem sente as articulações falharem, a pele ceder ou as mãos perderem sensibilidade com facilidade. Em apenas um punhado de folhas frescas, a salsinha oferece doses altíssimas de vitamina C e vitamina K, duas chaves mestras que determinam a velocidade e a força com que o colágeno é regenerado no corpo. Para se ter ideia, esse pequeno punhado contém mais vitamina C do que uma laranja inteira, e isso importa mais do que muita gente imagina, porque sem vitamina C,
O corpo simplesmente não consegue montar as novas fibras de colágeno. Não importa o quanto de proteína você consuma. Depois dos 60, a destruição do colágeno acontece em um ritmo mais acelerado do que a sua reposição natural, a menos que as células recebam o combustível certo. Um estudo recente mostrou que adultos mais velhos com alto consumo de vitamina C apresentaram tendões mais resistentes, articulações com maior mobilidade e uma pele com estrutura mais firme, especialmente em regiões vulneráveis como joelhos e mãos. Mas a força da salsinha não para por aí. Ela também contém apigenina, um flavonoide poderoso que reduz a inflamação nas células responsáveis por produzir colágeno. Isso significa que a salsinha não apenas ajuda a construir o colágeno, mas também o protege depois que ele é formado. Para quem lida com inflamações constantes, crises de artrite ou surtos de dor nos nervos, a apigenina é um verdadeiro bálsamo. Ela ajuda a conter a degradação dos tecidos e a preservar a estrutura de colágeno que sustenta desde a pele e as articulações até os nervos da coluna. E como bônus, a salsinha ainda contribui para a desintoxicação do organismo e para a reparação dos tecidos conectivos, ao estimular a produção de glutationa, o antioxidante mais importante do corpo. Isso ajuda a eliminar toxinas que afetam diretamente a estrutura do colágeno, principalmente na pele, nas cartilagens e nos ligamentos. Com sua riqueza em clorofila, a salsinha também melhora o transporte de oxigênio para os tecidos, acelerando a recuperação muscular e articular após o esforço. E o melhor de tudo, é fácil de usar. Basta picar um punhado e salpicar sobre saladas, sopas, ovos ou vegetais assados. Pequenos gestos, grandes impactos, especialmente quando o que está em jogo é a vitalidade que o tempo tenta levar embora. Não deixe a salsinha apenas no canto do prato. Use como um cuidado diário para o seu colágeno. E o mais interessante é que, por ser extremamente concentrada em nutrientes mesmo em pequenas porções, só algumas colheres por dia já fazem uma diferença real. Se suas articulações rangem, os dedos vivem formigando, ou as pernas parecem envelhecidas antes do tempo, saiba que esse verdinho discreto pode ser muito mais do que um enfeite. É um remédio natural camuflado de tempero. Entre todos os vegetais que podem ajudar a reconstruir o colágeno, especialmente depois dos 60, a salsinha é uma das mais potentes. Formigamento nas mãos, fraqueza nas pernas, articulações endurecidas. Isso tudo pode parecer um simples sinal de envelhecimento, mas na verdade são alertas de que o colágeno está sumindo do seu corpo. E quando esses sintomas começam a aparecer, já se foi entre 30% e 40% das reservas naturais dessa proteína que sustenta tudo: pele, tendões, articulações e nervos. A boa notícia é que você não precisa recorrer a fórmulas caras ou procedimentos invasivos para começar a se recuperar. O que seu corpo precisa é de uma rotina alimentar inteligente, feita com os vegetais certos, preparados de forma correta e consumidos com frequência. Agora que você sabe disso, a escolha está nas suas mãos. Deixe que alimentos como salsinha, espinafre, algas, quiabo e tantos outros atuem como aliados do seu bem-estar. Cada um deles tem uma função específica, um papel silencioso na reconstrução da sua força, da sua mobilidade e da sensibilidade que o tempo tentou apagar. São vegetais simples, mas respaldados por estudos que mostram sua eficácia em restaurar colágeno, proteger nervos e dar vitalidade de volta aos movimentos. Não espere o corpo gritar por socorro. Comece aos poucos, um vegetal por vez. O que parece pequeno hoje pode ser a diferença entre depender de ajuda ou manter a autonomia pelos próximos anos. E isso, no fundo, vale muito mais do que qualquer remédio.